Ter filho é mesmo um trabalho árduo. Costumo dizer para algumas mães no consultório, olha, se você não queria ter esse trabalho, era melhor ter comprado um boneco enorme colocado no sofá, ficava quietinho lá, não te dá trabalho nenhum e você fazia de conta que tinha uma pessoa ali do seu lado. É um boneco, e filho não é boneco. Filho é uma pessoa, um ser humano que está em constante desenvolvimento e quer ver coisa acelerada, com avalanche de situações, é o filho adolescente, que dá mais cabelo branco na gente, dá nó em pingo d'água se bobear nos assuntos, nos comportamentos, nos acontecimentos que tem durante essa etapa, porque ele está longe dos seus olhos. Você precisa ter aquela certeza, aquela segurança de que ele leva você junto com ele, naquela questão de presença emocional, esses princípios, essa consciência, e que isso seja praticado lá quando você não está junto dele, quando você não está vendo. E só está ali os olhos e a vontade, o desejo, as decisões e as práticas dele. Isso só consegue com a boa comunicação. Por isso que muitos filhos, longe dos olhos do pai ou da mãe, é de um jeito. E na frente aquela ovelha maravilhosa, um cordeirinho, né? E aí você recebe muitas vezes notícias do filho e acha ruim, não gosta que fala mal do filho. Não é que está falando mal do filho. Se é uma pessoa de confiança, talvez um professor, talvez um familiar realmente que não é fofoqueiro, mas que seja alguém de confiança, que quando fala correto, fala com verdade, com integridade, que você pode confiar naquela pessoa. Se aquela pessoa está falando, olha, seu filho fez isso, falou aquilo, acredite. Corrija o seu filho. Converse com o seu filho antes de corrigir, se comunique. Filho, chegou até mim uma informação que aconteceu assim, assim. O que você tem a dizer para mim sobre isso? Eu estou sabendo que aquele dia que você estava na casa do amigo, teve um acontecimento lá. Você não me contou. Eu sei algumas coisas. Conta para mim agora o que foi que aconteceu. Eu quero saber, porque algumas coisas eu já estou sabendo, mas eu quero ouvir de você. Porque para mim, me importa saber de você o que exatamente aconteceu. Isso é muito importante. Sempre, durante as etapas lá de 13, 14 anos, às vezes o Guilherme era destemperado, né? Época de auge, de autoestima, aqueles desafios, aquela competição entre os meninos. Então, ninguém queria ficar por baixo de nada, né? A vaidade, a autoestima com 13, 14, com 15 anos, então. E entre os amigos, um amigo em especial, é sempre um grande desafio, sempre umas encrencas. Um dia, quebrar a cara um do outro lá na escola. E eu estava no consultório e meu marido que foi até a escola, eu já falei com meu marido, falei, olha, cheguei lá, né, da maneira que nós sempre fizemos, veja o que exatamente aconteceu. Meu marido chegou e falou, Guilherme, o que aconteceu? Quero ouvir da sua boca o que foi que aconteceu. O diretor está aqui, seu amigo está aí, os dois estão aí, arrancaram uma lasca do nariz de cada um, tem um sanguinho aí de cada um, murraram a cara um do outro, o que aconteceu? Conta pra mim. E foi assim. E Guilherme contou, porque foi assim, porque aconteceu assim, beleza. Então tá, então, e aí, fulano, aconteceu? Não, você frequenta a minha casa, você está na minha casa, sua mãe está aqui, ouvindo, vamos lá, o que houve? Então, ouviu do Guilherme o que estava acontecendo. Então, beleza, filho, já que você conseguiu decidir fazer essa ação, então agora você sente ir lá com seu amigo e você resolva, porque a parada aqui é sua e você vai, do jeito que você errou, você vai consertar. Porque esse é um amigo, não é o seu inimigo. E nós vamos ficar aqui. Diretora, nós vamos aguardar até... eles vão brigar de novo. Não, eles não vão brigar, porque eles já sabem da consequência. Eles vão ter que resolver. E se brigar, aí a consequência fica pior. Porque eles gostam tanto um do outro e, de repente, a consequência vai ser se afastar e eu não permitir mais que o amigo venha na minha casa e muito menos você, Guilherme, de ir à casa do seu amigo. E nem joguinho online, nem mais entre vocês. Vocês fazem seus campeonatos, acabou por aqui. Certo? Então o amigão do peito aí vai deixar de ser seu amigo. Essa é a sua consequência. Eu vou proibir que vocês dois se falem. Senta e resolve, senão nós vamos ter consequências diferenciadas aqui. E sentar, chorar, daqui a pouco os dois lá se abraçando e não era nada disso, porque podia ser de outro jeito, aquela coisa. O filho arca com a consequência e a gente dá vazão para o filho falar e escuta o filho e entende aquela verdade e mostra para o filho que você vai acreditar nele, mas que você precisa ouvir com integridade a verdade desse filho. Eu estou falando de um exemplo, pode ser sobre droga, sobre sexo. Quantas meninas, muitas vezes, perdem a sua virgindade antes da hora e a mãe e o pai nem imaginava. Ou, às vezes, o filho já sabe de muita coisa, né? E já viu muita coisa.
principalmente os de 10, 11 anos, 12, é um susto enorme na família, muitas vezes. Os assuntos estão aí. E é com você mesmo, mãe. A mãe fala, mas vou falar sobre sexo. Seu filho veio do sexo, ou não foi? Né? Ele veio disso. E precisa falar disso, porque é natural, é lindo, é algo bom, saudável que está acontecendo em começar a florescer desse assunto na vida do filho. Porque senão tem que procurar um médico porque existe algo errado com esse filho. E aí os hormônios não estão legais, e alguma coisa aconteceu nesse desenvolvimento, seu filho deve estar doente com alguma coisa. Se ele não começar a pensar, não começar a ter interesse, não começar a buscar certos assuntos para a vida dele. Então a sua comunicação, não importa o assunto, precisa existir. A sua comunicação é de extremo valor, é com você mesmo. É com você mesmo. Essa conversa minha aqui pode se estender até amanhã para falar da sua comunicação em diversas situações. O filho comunica muitas coisas. Você precisa estar observando a comunicação do seu filho. Às vezes é uma determinada roupa, ele não quer vestir, porque os interesses dele estão postos em outras coisas. Quais são as outras coisas? Bom, você precisa olhar para o seu filho, dar vazão a essa comunicação, se tornar disponível. É dentro de casa que nós comunicamos, falamos de um tudo. Já ouviu aquela frase também? Lava roupa suja se lava em casa? Não é só roupa suja que se lava em casa. A roupa a gente arruma em casa. A organização é na casa. A organização de relacionamento, de comunicação de assuntos é em casa mesmo, não na frente dos outros. Não é para tratar de certos assuntos nessa comunicação com o seu filho perante os ouvidos de outras pessoas. Jamais o seu filho vai se sentir ridicularizado e não vai mais falar com você. E o que você conversa com o seu filho, o que você se comunica com o seu filho é entre você e seu filho. Quando você fala para outras pessoas, você é a mãe fofoqueira, o pai fofoqueiro, e o filho vai se fechar, não vai falar mais com você, porque você fofoca, você vai lá e fala dele para tia, para avó, para todo mundo fica sabendo o que você conversou com seu filho. E aí seu filho não confia mais em se comunicar, em falar com você. Então qual é a sua dificuldade? Você precisa frear a sua boca quando está com os familiares, quando está com a vizinha, quando está com os amigos? Você precisa parar de expor as coisas que você sabe e se relaciona ali com o seu filho para outras pessoas? Ou são os assuntos e existe um pudor, uma vergonha em falar? Ou são assuntos que você não quer que seja dentro da sua casa, mas se não estiver dentro da sua casa, vai estar em outro lugar? Ou você não está compreendendo nada que o seu filho está falando, porque de repente é um estranho dentro da sua casa? Qual é a sua dificuldade? Primeiro faça esse levantamento, perceba a sua dificuldade. Depois olhe para o seu filho, para entender a dificuldade dele. E aí alinhe, faça uma organização dessas duas coisas, precisa ter conexão nessas duas dificuldades, na sua e as dificuldades que acontecem ali com o seu filho. Aí você se conecta, aí você vê o que é necessário ser feito, ser falado, diante toda a necessidade de comunicação ali com o filho.